E um levantamento, olha só, que a gente fez, que eu quero uma discussão dos companheiros, uma discussão dos amigos, que é o seguinte: os clubes, especialmente de São Paulo, diversificaram suas atuações e estão colhendo frutos. Investiram na base, no futebol feminino, por exemplo. Os resultados a gente até viu nesse final de semana. No Sub-20, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Além das promessas em campo, na arquibancada, mais de 18 mil torcedores, 345 mil reais de renda. No feminino, o Corinthians derrotou o Internacional por 4-1, diante de 41.070 torcedores, que é recorde de público na América do Sul, e uma renda acima de 900 mil reais, premiação de 1 milhão pela conquista. Além da grana imediata, tem também os chamados valores agregados, né? Como projeção da marca, visibilidade que gera procura de patrocinadores, revelação de jogadores, entre outros. E a pergunta é, inclusive já está aí no chat do YouTube para você poder participar. A pergunta é: os times mineiros estão atrasados em relação a isso? Os times mineiros, eles estão atrasados em relação a investimentos no futebol feminino e também na base? Eu começo por você, setorista do Cruzeiro e participante assíduo aqui do programa, Emerson Pansieri. Nós estamos atrasados em relação a isso, nós estamos perdendo receita, perdendo a oportunidade de agregar outro tipo de torcedor que talvez não goste só do futebol padrão, mas que goste de um futebol de base, que goste de um futebol feminino? Ô, Xará, eu vou pegar o futebol feminino para começar. Eu tive a oportunidade de fazer uma pauta, deve ter um mês, na Toca da Raposa 1, com a Bárbara Fonseca, que é a coordenadora do futebol do Cruzeiro, e temos que lembrar que o Cruzeiro trouxe a Kim, né? A Kim, que era da CBF, da Seleção Brasileira, enfim, é uma experiência legal. Eu posso dizer que o futebol feminino do Cruzeiro hoje mudou. Eu estou pegando no recorte de uma situação que eu vivencio, né? Que é o Cruzeiro. Sim. Então, eu vou falar do Cruzeiro. O Xará, o futebol feminino do Cruzeiro, naquela draga que o Cruzeiro viveu, né? De não pagamento, enfim, ele quase acabou. E se não fosse as meninas terem resiliência e terem também a Bárbara ajudando de alguma maneira, o Cruzeiro chegou a treinar em campos assim que não podem treinar. Profissionais não podem treinar nesse campo. Hoje, é legal você até abordar esse tema. Hoje, o Cruzeiro feminino treina na Toca da Raposa 1. Tem o comando também do Pedro Martins, que é diretor de futebol do Cruzeiro masculino. Eles se reportam ao Ronaldo. O Ronaldo acompanha também ativamente o futebol feminino. Há investimento. A Gerdau, recentemente, anunciou um patrocínio do futebol feminino. Todo mundo fala assim, não, é para o masculino. Não, são os aportes todos para o feminino. E, além disso, o Cruzeiro o Cruzeiro feminino treina também na Toca da Raposa 2. Ou seja, o Edu acabou de postar uma foto com uma das jogadoras, enfim. Tem uma integração de refeitório, de utilização da estrutura, utilização de campo, utilização da fisioterapia, do departamento médico, do masculino. Recorte que eu estou fazendo do Cruzeiro, que antes fechou os olhos para o futebol feminino e agora, com a SAF, abriu os olhos e sabe que tem um potencial para crescer. E mais do que isso, a permanência também, não ter caído no Brasileiro, é fundamental agora para reconstruir o time, para fazer um time melhor, para conseguir coisas grandes na próxima temporada, Xará. Pois é, inclusive tem a participação do internauta aqui através do nosso chat. O Daniel, deve ser Daniel o nome dele, o futebol feminino em Minas está em 1950, bastante atrasado. Ô Edu Panzi, você acha que estamos perdendo receita, estamos perdendo uma forma de agregar mais torcedores aqui em Minas Gerais? Nós vamos atrasados em relação a outros centros? Ô Romano, eu acho que sim, estamos, assim como estamos atrasados em relação a outros centros, no caso São Paulo, no masculino também. O futebol de São Paulo, em todos os âmbitos, ele é mais evoluído do que o futebol mineiro. No âmbito da gestão também a mesma coisa, e o feminino nem se fala, né? E aí eu acho que é culpa nossa, da imprensa, é culpa dos gestores, porque a gente tem que colocar nossa culpa também, né?
Sim. É culpa dos gestores, e principalmente dos gestores, por não acreditarem, e culpa do público também, que não leva muito em consideração, que desdenha do futebol feminino. Por que aqui tem jogo do futebol feminino? Ao invés de fazer o jogo no Independência, no Mineirão, manda só para Venda Nova, faz no centro de treinamentos, às vezes não avisa o torcedor, não dá oportunidade do torcedor ir para a arquibancada, comprar um ingresso, acompanhar o evento. Foi bom você levantar isso, porque nós tivemos dois jogos da final do feminino, um foi no Beira-Rio e outro na Arena do Corinthians. E por que aqui em Belo Horizonte não utilizam? Porque custa dinheiro, né? E o investimento, talvez os clubes não queiram fazer um investimento, tirar de um para colocar no outro nesse momento. Infelizmente, você precisa começar. Não adianta, mais para frente a gente vai fazer o investimento. Mais para frente vai ser quando? A partir de quando? E aí a gente vê o Corinthians na mídia, a gente vê o Internacional na mídia, a gente vê o Palmeiras na mídia, Ferroviária na mídia, outras equipes menores, clubes menores na mídia, e o patrocinador está lá na televisão, o fornecedor de material esportivo está na televisão, e aqui o futebol feminino ele ainda está engatinhando. Mas eu repito, precisamos fazer a nossa meia-culpa também. Há uma cobertura ínfima por parte da imprensa, nossa aqui também, do futebol feminino. Eu acho que falta uma cobrança. O Emanuel Carneiro, ele sempre falava de futebol da base, que é o futebol do esconde-esconde. É sempre em CT, é sempre em campos que é difícil para o torcedor comparecer, e que antigamente você tinha preliminares do Mineirão. Preliminar não dá mais para fazer. Sim, mas tu falando assim, você tinha preliminares do Mineirão que davam para aparecer. Tudo bem que você não pode fazer preliminar, mas você pode colocar, por exemplo, no Independência num dia que o torcedor possa comparecer. Claro, né? É mais fácil do torcedor ir de acompanhar do que em outros estádios, que às vezes o torcedor não fica nem sabendo que tem. Exatamente. O Rafael Batista está dizendo que futebol feminino é paia. Ele não gosta de futebol feminino, não. É direito dele. É um direito seu. Assim como muita gente acha o futebol masculino paia também. O Arthur dizendo, Minas está atrás até do sul do país. Alexandre Simões, você frequenta estádios desde criança. Você já frequentou muito estádio com preliminar de jogos da base, e o torcedor ia mais cedo para poder acompanhar o time da base, né? Aqui a gente esconde a base e o futebol feminino também, né? Mais ainda. Nós estamos atrasados em relação aos outros estados? Olha, o Romano, esses dois episódios que aconteceram, e foram os dois na Arena Corinthians, né? O Sub-20. O Sub-20 e o feminino. Um no sábado e outro domingo. O que acontece? Essas competições, elas são disputadas num circuito fechado. Tá? Eu acredito que foi muito mais um fenômeno de decisão e rivalidade, porque Corinthians e Internacional tem muita rivalidade, desde o Coloca no DVD, né? De 2005, né? O Campeonato Brasileiro o Corinthians venceu em cima do Internacional, e Corinthians e Palmeiras não precisa nem falar. Então o torcedor brasileiro gosta de ser campeão, independentemente de que modalidade for. Então eu acho que foram fenômenos muito do que o jogo representava. Tá? O que me preocupa, o Romano, você falou dessa questão aí das preliminares, né? A gente já teve um cenário de muitas rodadas duplas no Mineirão, principalmente em Campeonato Mineiro. Sim. Então, Atlético e Cruzeiro jogavam, e aí, numa rodada, o Atlético fazia preliminar, o Cruzeiro jogo de fundo, na outra o Cruzeiro fazia preliminar, o Atlético jogo de fundo, ou pegava o jogo que era mais importante na classificação e fazia esse tipo de definição. Era uma situação muito motivadora, que hoje em dia eu já nem sei se pode acontecer por causa do nível de imbecilidade de torcidas organizadas, né? Que são rivais, e é perigoso, de repente, você colocar Cruzeiro e Atlético jogando no mesmo estádio, aí vira um clássico e esse povo vai querer brigar. Então também tem esse entrave. Agora, o que me preocupa mesmo, Romano, e aí a gente volta a essa época aí da preliminar e da rodada dupla, tá? É o baixo nível de revelação de jogadores que a gente tem. Isso é preocupante. O baixo nível de revelação de jogadores. Outro dia mesmo, semana passada, foi dia 23 de setembro, né? O Galo fez aniversário do título da Copa Conmebol, 30 anos de 92, né? Por mais que tenha sido há muito tempo, mas o João Leite revelado na base, você pega lá o Hiller, você pega o Éder Lopes, você pega o Moacir, você pega o Ailton, você pega o Sérgio Araújo, você pega o Claudinho, aí você pega 7 de um time titular. Isso em 1992. Não, o Hernani já é 97. 97. Isso, 97, com o Dedê. Então, que também era da turma da base. Sim.
Leandro, né? Leandro Tavares, um diretor o meia. do Sport Recife, meia, ponta esquerda ali. Então, o que me preocupa mesmo, o Romano, é essa questão da revelação de jogadores. Atlético e Cruzeiro, eles fazem discursos belíssimos de que a base agora vai, vamos mudar, troca o coordenador, não, esse é um fenômeno, esse deu certo aqui, esse deu certo ali, e eles não conseguem revelar jogadores de alto nível. Não temos. Quem a gente tem hoje no futebol mineiro? Daniel Júnior. Ô Pancieri. Mas é o Daniel Júnior, Simões. Ele não, estava na não, base não, do Cruzeiro. não, o mas Daniel peraí. Júnior para pensar em seleção brasileira. O Daniel Mas é um jogador. Mas É um jogador. No Cruzeiro você pega o Daniel Júnior, você pega o Giovanni Jesus. Você pega jogador. Você está falando de promessa. Você está falando de promessas, eles não são realidade. Aí que tá jogando a Série B. Mas estão jogando. Mas eu não tô são falando de realidade. Rodrigo, de Vinícius Não são Júnior. realidade. Eu tô falando é de Douglas, eu tô falando é de Hendrick. Sérgio Araújo. Tá, mas o Hendrick não é nada ainda, gente. O Giovanni Jesus não consegue Ele tá titular, jogando profissional, gente? Ah, mas peraí. Ô, Não, Pancieri, eu tô mas- falando do jogador que tá jogando peraí, profissional, aqui gente. Aqui, não vamos comparar, não não vamos dá, botar não Giovanni dá. Jesus, Daniel Júnior, porque a gente Não joga dá. até uma pressão desnecessária nos meninos que não tem. Eles não fizeram tem feijão ainda. com arroz direito na Série Mas a B, gente não? não tá Do lado falando do de feijão com Cruzeiro, arroz. O Giovanni Jesus, ele alterou a titularidade em vários não é titular momentos. do Cruzeiro. Mas machucou o O Simões? Daniel Júnior não é titular do Cruzeiro. É, o sim. Giovanni Jesus não é titular Eles do Cruzeiro. alteram. Mas aqui, Eles alternam. Ô, sério, mas não nós dá estamos pra falando de falar um que são nível maior. jogadores ainda de alto nível, que serão Mas grandes são jogadores falando ainda. de Reinaldo, Não dá. Marcelo, Tá, Paulo mas aí Isidoro, se a Piazza, gente põe o Tostão, jogador pra Marcelo jogar. Lopes. Aí eles dizer, o Pessolano, Sim. o Pessolano pôs esses meninos pra Não, jogar. isso é uma história, uma Isso é uma coisa. coisa. Não, isso é uma coisa. Peraí, gente. Nisso o Cruzeiro tá. É isso que a gente tá querendo. Porque a gente não reclama que não usa a base? E a gente não sabe quando quem entrou por qualidade ou por necessidade. O Simões não tá falando de. O Atlético coloca jogador da base pra jogar, o Cruzeiro também. Mas daqui a 3, 4, 5 anos, ninguém mais fala dos caras que o Atlético e o Cruzeiro tem colocado pra jogar. Mas é porque eles saem cedo, gente. Não sai cedo, Não, hein? eles não Quem têm saiu cedo do continuidade. Cruzeiro? Eles não têm continuidade. Quem Eles, saiu cedo do às Atlético? vezes eles fazem uma temporada ruim e nós temos culpa disso. A gente fala, não, isso aí não vai virar. O Thiago fez uma boa temporada ano passado. O Cruzeiro estava com o Pires na mão no início do ano, no início da Série B. Como que você diz que o Thiago Vai fez e uma boa vende. temporada, Pancieri? Quando que ele fez uma boa temporada? Ô Pancieri, O Thiago? outra coisa, você tá pegando um nível, você tá pegando como amostra um cenário de Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá, pô, O não Thiago dá pra conseguiu colocar ser nesse titular do cenário. Cruzeiro em momento algum de regularidade, de titularidade. Pra você ter uma ideia, ano passado, o artilheiro do Cruzeiro no ano, O Matheus Barbosa, volante que saiu em julho, o Atlético de Goiás. Então, a gente não pode falar de Thiago, né? Porque Tá, gente, mas aí a gente vai pegar Vamos lá. e vamos pegar aí Rafinha, Antony, até jogador que não tá na seleção, tipo Martinelli. Aí você vai pegar. Então, o que acontece? O que preocupa é que a gente não consegue mais em Minas Gerais revelar jogador em nível de seleção brasileira, tá? E isso acontece no Paraná, mais com o Atlético do Paraná, mas o Coritiba revela mais que Atlético e Cruzeiro. Não vamos nem falar de Rio e São Paulo, né? Não Porque vale a Rio e pena. São Paulo é Fluminense, Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Flamengo, uma então, baralhada. Mas, gente, o Cruzeiro voltou pra Série A com esses atletas que a gente tá falando. O Mas Daniel nós estamos Júnior foi falando importante. aqui. O Giovanni Jesus foi importante. O Cruzeiro teve. Não, peraí. Nós estamos falando de São jogador dois- de seleção São brasileira. assuntos Não tô falando diferentes. de bom São jogador. assuntos diferentes. A gente não tá Não, falando. eu tô falando de um número assunto de revelação. Eu tô Extra-série. falando da revelação. A gente tá pedindo que a nossa Não, base não. seja Calma, valorizada. peraí. O Cruzeiro olha pra base. São duas situações, calma. É. Uma, a gente está falando de por que a gente não revela. E o Alexandre está falando de nível de seleção brasileira. Mas aí, gente, é Jogador outro de alto patamar. Mas é isso que ele está Mas o que falando. revelava antes? Mas Tá, o gente, Simões mas estava aí tá falando beleza. alho, você Vamos veio ver. com bugalho. Não, eu só tô falando. Ele tá falando eu tô um fazendo tema, você veio com recorte, outro. ele tá fazendo outro. A gente tá falando de jogadores que são revelados e vingam no futebol. Mas então, Aí a você gente- veio com o nome do Giovanni Jesus, Mas do vocês Daniel. acham- Calma, Mas eles vocês estão acham que começando esses agora. jogadores não podem atuar? Claro que Não é podem. questão que não. O devem. Adriano foi jogar futebol. Mas não é isso que a peraí. gente tá Aí não. falando. Aí você já está entendendo um negócio completamente Tem a diferente. menor. Você está entendendo um negócio completamente diferente. Nós estamos falando. Há quanto tempo o Atlético e Cruzeiro não revelam grandes jogadores da E aí base você tá como falando- revelar? Você tá falando que o Adriano foi pro futebol. O Adriano Português. Tá. Ele não Vou pegar jogava o com o Adriano. Pesolano. O Adriano na fila do pão com o Danilo do Palmeiras, o André do Fluminense ou o João Gomes do O Flamengo. Adriano não jogava com o Pesolano. Ele foi liberado porque ele não ia ser Gente, utilizado mas aqui. vocês Você sabe qual vai acabaram ser a de última, falar. a última Vocês revelação acabaram. de Minas? Sabe qual vai ser? A última revelação de Minas? Vai ser o Vitor Roque. É.
O Vitor Roque vai ser o Vitor Roque. Boa lembrança, o Vitor Roque. Vai ser o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele só foi pro Atlético Paranaense porque o Cruzeiro pôs pra jogar, gente. E ele só foi pro Cruzeiro porque o Cruzeiro foi lá na mão grande e pegou do América. Tá, mas aqui, aí é outra história. Aí é uma questão. hoje, Mas aí que eu tô te falando, a questão, o que ele está dizendo é jogador nível de seleção brasileira. É. Das últimas convocações... Danilo, Richard, Mas o Danilo Vitor Roque saiu tem daqui... potencial pra chegar Não, nessa calma, seleção. eu vou chegar Claro lá. que tem. O Vitor Roque tem. Nós temos os últimos de seleção brasileira que saíram daqui. Danilo e Richarlison, que inclusive estão com a seleção e vão jogar amanhã contra a Tunísia e vão jogar a Copa. Isso. E o Vitor Roque é um menino que, se não se perder no meio desse processo, 2026. E é complicado demais, 2026 ele vai ser da seleção brasileira. Aliás, na atual seleção brasileira tem 3. Danilo, Richarlison e Bremer. E o Bremer que saiu do Atlético. Mas assim... o Bremer, sendo que o Bremer foi um trabalho de captação, né? Que é que pouco não faz jogou no Atlético. É um grande mérito também. Mas que pouco jogou no Atlético. De captação. O que eu tô dizendo é o seguinte, o Danilo é uma revelação do América, né? Começou lá no... Sim, não, como chegou pelas mãos do Leandro Ferreira, volante. Porque ele é da mesma cidade que o trouxe e tal, quando criança, e ele veio galgando agora, a base. A captação, ela é tão importante quanto a revelação. Quer ver? Vou citar um Sem caso dúvida. simples aqui de captação pro pessoal até em casa entender o que é. Captação. O Ramires tinha 21 anos. Isso, ninguém sabia quem era. E pegou o Ramires. Ninguém sabia quem era. O Ramires foi por algum tempo o melhor volante do futebol brasileiro. E jogador de seleção brasileira. O Benfica e jogou Copa do Mundo. Jogou Copa. É captação. E ele não veio nem pra base. Quer ver outro trabalho de captação que a gente vai citar? O Fábio Júnior. Sim. Foi vendido para Roma. O Fábio Júnior se destacou no Democrata do Governador Valadares. Teve uma briga entre Atlético e Cruzeiro para poder pegar o Fábio Júnior. O Cruzeiro pegou. O Fábio Júnior se destacou, principalmente em 1998, né, formando dupla de ataque com o Miller no Cruzeiro. O Fábio Júnior foi vendido para Roma por 15 milhões de dólares. Sim. Então, é esse tipo de jogador que eu tô falando. Não tô falando de revelação, de colocar para jogar. Isso aí, agora, a gente não tem hoje a certeza de que o Daniel Júnior vai virar, de que o Giovani Jesus vai virar. Tomara que virem, tomara. Deus queira. E dos que viraram, a gente tem exemplos, o exemplo que vem à cabeça é a América. Você falou aí, Danilo, Richarlison, a gente pega Fred, que jogaram Copa do Mundo, que jogou a Copa de Gilberto 14, Silva. O Bernardo jogou a Copa de 14. Tem o Bernardo jogou a Copa de 14, mas a maioria absoluta é a América. Sim. Então, é uma situação que o futebol mineiro não consegue ter o nível de revelação que os outros têm. O que eu estou dizendo é justamente o quê? De você chegar, ter um trabalho de captação, por exemplo. O Fluminense tem o Nino na zaga, que foi um trabalho de captação. Sim. Mas tem o André e o Martinelli no meio. Ô, Simões, o Flamengo tem... O Flamengo João Gomes. O João Gomes é um jogador espetacular. fora da média. Entendi o que vocês falaram. O Palmeiras vendeu o Gabriel Veron. Agora tem o Danilo. Tem o Gabriel Menino. Tem esse Hendrick, que é um fenômeno. jogador. Eu entendo o que vocês estão falando, agora, mas olha só. São jogadores de um nível que a gente não tem. Vamos lá. O Cruzeiro, vamos fazer um recorte. Cruzeiro, Atlético, vamos lá. Últimas revelações. Jogadores foram vendidos. Murilo, tá no Palmeiras. Gemerson, voltou pro Galo, voltou pro Atlético. Eles não são bons jogadores. Eles são da seleção? Eles são ótimos jogadores. Eles são bons jogadores, mas eles são nível de seleção. Mas é difícil encontrar, Ponsério. Você ficou aí pensando pra lembrar e lembrou de dois. Mas lembra, Lucas Silva foi pro Real Madrid. Deixa eu te contar só uma coisa. Não virou, Então a gente não pode jogou falar, lá. a gente não pode falar que o futebol mineiro não revela ninguém. Mas ninguém falou que não tá revelando ninguém. Não tô revelando. É mínimo. Revelar é óbvio que Peraí, revela. ninguém está falando que o futebol mineiro não revela ninguém. Não é. É que não está revelando jogadores de nível como revelava antes. É essa a questão. E como os adversários revelam. Como os outros estão revelando. Olha como o Flamengo faz dinheiro, o Fluminense e o Atlético Cruzeiro não fazem. Final dos anos 80, por exemplo, na seleção brasileira do Carlos Alberto Silva, tinha Douglas e Careca do Cruzeiro, Batista e Sérgio Araújo do Atlético. Isso, jogador revelado em Minas. O Batista veio do Uberlândia, né? Isso. Captação do trabalho de captação do Atlético, tá? É esse tipo de jogador. Não vou nem falar dos anos 70, que o Cruzeiro chegou a ter Eduardo, Palinha, Joãozinho, tudo no mesmo time, e o Atlético Paulo Isidoro, Marcelo, Reinaldo. Quer dizer, não estamos nem falando disso. Agora, o que aconteceu? Os outros estados e os outros clubes, eles voltaram a revelar jogadores de um bom nível e Atlético e Cruzeiro não conseguem competir com eles. Até porque isso é fundamental do ponto de vista financeiro. Porque o cara, primeiro, ele dá o retorno técnico
e depois ele dá o financeiro. Sim. Alguém tem dúvida de que o João Gomes vai sair do Flamengo por uma fábula? Nossa Que Senhora. o André vai sair do Fluminense por uma fábula? Que o Danilo vai sair... Então, é esse tipo de situação que eles não conseguem mais fazer. E isso é muito importante. E o Cruzeiro, num passado recente, o Cruzeiro viveu demais de venda de jogadores que ele conseguia revelar ou captar, por mais que não fossem jogadores a nível de seleção brasileira, mas a gente pode falar de Ramires, Charles, Marcelo Moreno, o Guilherme, que depois jogou no Atlético, isso tudo no mesmo time. Isso tudo no mesmo Sim. time. Jogador de um nível que hoje não consegue revelar. É. Não consegue revelar jogadores desse nível. O que eu falo é só o seguinte, é porque assim, agora vamos fazer o recorte no Atlético, né? O Rubens, ele atuou em alguns momentos do Atlético. É um jogador da base do clube. Eu acho também, gente, que a gente precisa pensar e analisar que em certos momentos o jogador jovem, ele não tem espaço porque você tem outros jogadores que ganham mais, que tem mais nome e eles não vão deixar realmente os garotos jogar. Do lado do Cruzeiro, foi uma necessidade? Foi uma necessidade. Atleta meio necessidade. O Rubens é necessidade, o Dodô machucou. O Cruzeiro não tinha um grupo muito extenso. Então foi lá na base, deu oportunidade para o Vitor Roque, para o Vitor Leque, que veio do Atlético Goianiense, mas fez um caminho da base, que agora está tendo Juventude, enfim. De outros atletas, aí vem o Daniel, vem o Giovani, vem outros. Assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente, em Minas, tem revelação de atletas, só que vocês estão colocando num patamar mais alto. Eu entendo e respeito, mas acho que se você tem espaço no time, vamos pôr o América. O América, para mim, tem um grande atacante que é o Carlos Alberto. É o Carlos Alberto. Se tiver espaço, vai jogar. Mas se não tiver espaço, se tiver 1000 na frente dele, ele vai ficar lá no banco ou vai sair do time e ninguém vai lembrar do Carlos Alberto. Enfim, eu só acho que precisa ter espaço para a garotada jogar. O problema todo é que Minas Gerais está sendo assim, lançando, jogando no fogo, porque é mais uma necessidade do que um planejamento de lançamento. A gente esqueceu de um jogador. O Fred, que vai jogar amanhã, volante também, começou no Atlético. Também. Aí a mão grande do Internacional que acabou levando ele também. Incompetência do Atlético também. Se não me engano, foi o Assis quem fez o irmão do Ronaldinho Gaúcho, quem levou ele pro Inter. Que acabou levando ele pro Internacional. Ele hoje deve ser titular. O Rubem Júnior vai trazer informação daqui a pouco com o boletim da seleção brasileira. O certo é que não é vergonha nenhuma reconhecermos que estamos fazendo algo de errado e pegar os outros locais como um exemplo. Por exemplo, Savinho. O Savinho foi vendido. O Atlético vendeu o Savinho. Mas vendeu o Savinho colocando o Savinho na fogueira. O menino não teve tempo de maturação suficiente, já foi pinçado pro profissional. Foi mal utilizado. E mal utilizado. Queimou etapa. Queimando etapas. É esse que é o grande problema. Na minha visão, acho, e a gente tá até terminando aqui o interativo, na minha visão, acho que os clubes mineiros precisam rever a política de lançamento de garotos. Precisam rever, porque essa frase é de Carlos Miguel Aidar, quando era presidente do São Paulo, na década de 90, dizendo: no futebol brasileiro temos que vender um jogador no mínimo por ano para poder sobreviver. Mas o Savinho tinha espaço no Atlético, se tivesse tanto jogador, Xará. Mas ele foi queimado. E parar de perder promessa, espaço, né? E parar de perder promessa. Tipo o Vitor Roque. O América perdeu pro Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu pro Atlético do Paraná, o Estevão, que eles chamavam de Messinho, né? Coitado do Inclusive tá na seleção sub-17 convocado agora para a seleção sub-17.